Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nesse tempo ainda de quarentena. E a nossa atividade de hoje é relacionada ao assunto misturas. E tudo que nós vamos fazer aqui hoje vai auxiliá-los na resolução da atividade na página 164 de Ciências. Quais são os materiais que nós vamos precisar para fazermos o nosso experimento? 4 copos de vidro com água pela metade. É interessante que seja um vidro bem transparente para que nós possamos observar os resultados. Nós vamos precisar também de colheres. Aqui no laboratório eu estou utilizando para os outros copos bastão, mas aí na sua casa você pode utilizar colheres para os 4 copos que nós vamos fazer a atividade. Nós vamos precisar também de um pouquinho de óleo, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de açúcar. E como eu disse, nos copos, água até a metade. No primeiro copo, nós vamos colocar uma quantidade bem pequena de açúcar. E no último copo, nós vamos colocar uma quantidade bem maior de açúcar. No segundo copo, nós vamos colocar uma certa quantidade de óleo, pode ser um pouquinho, não precisa ser muito. E no terceiro copo, nós vamos colocar um pouquinho de vinagre. Então, como você pode perceber, nós misturamos vários componentes. Nesse primeiro, água e açúcar, água e óleo, água e vinagre e água e açúcar novamente. Cada substância que nós colocamos para fazer parte da mistura chama-se componente. E agora é que vem uma parte mais interessante. Nós vamos agitar essas misturas. Nós vamos fazer a agitação destas misturas. Aí na sua casa, com o auxílio da colher, você vai agitando. Com o auxílio da colher, aqui com o bastão, que eu estou fazendo, agita a mistura água com óleo, agita a mistura água com vinagre, e agita a mistura água com açúcar, só que o açúcar em grande quantidade. Já consegue perceber algo de diferente em relação ao primeiro copo. Temos 4 misturas. Na primeira mistura, nós temos água com açúcar. Todo o açúcar que eu coloquei se dissolveu. Embora eu tenha 2 substâncias ou 2 componentes aqui dentro, quando eu observo, parece que eu tenho apenas água. E isso me faz classificar a mistura, então, como mistura homogênea, um aspecto igual. Quando eu consigo, na minha mistura, observar apenas uma fase, que é o que a gente chama, fase é tudo aquilo que eu consigo distinguir na minha mistura. Então eu estou observando apenas algo como se fosse água. Então eu chamo isso de uma fase apenas. Quando eu tenho apenas uma fase, a minha mistura é do tipo homogênea. Olha a diferença para esse caso, da água com o óleo. Eu consigo observar tanto o óleo quanto a água. Então eu consigo distinguir as minhas substâncias. Então aqui eu tenho 2 fases. E quando eu tenho 2 ou mais fases, eu chamo de mistura heterogênea. Olha aqui a água com o vinagre novamente. Eu tenho 2 substâncias, porém parece que é uma só. Então eu tenho apenas uma fase, mistura do tipo homogênea. E olha o último copo que nós colocamos açúcar em maior quantidade. Você consegue observar o açúcar ali no fundo. Então eu tenho 2 componentes, 2 substâncias e eu consigo observar a água e consigo observar o açúcar. Então eu tenho 2 fases, eu consigo distinguir os meus componentes. Então eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. Então nós conseguimos fazer a classificação das misturas através daquilo que nós conseguimos distinguir. Lembrando que toda substância que faz parte da mistura eu chamo de componente,
E tudo aquilo que eu consigo distinguir, eu chamo de fase. Se a minha mistura tem uma fase apenas, eu chamo de mistura homogênea. E se a minha mistura tem duas ou mais fases, eu chamo de mistura heterogênea. Certo, galera? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.